Bom dia, família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. A palavra de Deus diz no Salmo 122:1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que hoje você está aí na sua casa, mas eu quero te convidar aí mesmo, onde você está na sua casa, a adorar, a louvar a Deus e a se conectar com aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Quero orar com você, Senhor Deus, obrigado. Obrigado por cada pessoa que está assistindo a este culto online. Que em nome de Jesus todos possam ser abençoados, tocados poderosamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom, ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse, não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará.
A Bíblia diz, entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer. Mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Boa noite, família NEC, tudo bem? Vocês estão felizes? Eu falei no primeiro culto, vou falar agora também. Hoje se cumpre mais uma promessa do Senhor na minha vida. Vocês podem ficar contentes por mim, por favor? Mas antes de começar, eu queria agradecer, o Hugo está para lá, mas o Zé representa aqui também, os pastores dessa casa. Como eu disse no primeiro culto, quero reforçar para quem não estava aqui, vocês me inspiram muito, eu amo muito vocês, vocês são uma ponte para que eu chegue todo dia até a Cristo, e é muito bom caminhar com vocês. Por muito tempo eu procurei por heróis fora, mas quando eu vim para cá, eu olhei para vocês, eu pude entender que, cara, aqui eu sou alimentado, aqui eu sou cuidado, então queria honrar a vida de vocês. E agradecer também a vida da minha maravilhosa esposa, né, que tem sido uma serva fiel e obediente de nosso Deus, uma mulher que cuida da nossa casa, que cuida de mim. Você me inspira muito, eu te amo. Amém? Vamos para a introdução. Quantos aqui amam a Bíblia e como ela faz conexões que beiram a loucura? Então, vocês estão convocados para estar aqui na série do mês que vem, sem falta, hein? Tô brincando. Eu queria que vocês lembrassem dessa pergunta, tá? Que ela vai ser importante lá no final. Quantos aqui amam a Bíblia e como ela faz conexões que beiram a loucura? Amém? Vamos lá. Nós vemos Deus, durante toda a história bíblica, buscando por relacionamento, buscando se relacionar intimamente com o povo, né? E o povo fugindo disso. O pastor Milanês disse na semana passada aqui, com qual expectativa você vem para a igreja? Com qual expectativa você vem, você carrega no seu coração para esse lugar? Quando você adentra dessa porta. Deus deu a sua presença para o povo, as leis, os profetas, os reis, a fome, o maná, a doença, o milagre, o mar aberto, deu o fogo caindo do céu, e nada disso foi suficiente para fazer o povo se apegar nesse relacionamento íntimo com Ele, né? Pastor Mila também disse, usando bastante ele não está aqui, no primeiro culto ele estava, disse também em sua ministração sobre a singularidade de Cristo, o pecado do povo foi se relacionar sem crer, ou seja, a incredulidade, né? E aí eu te pergunto, Jesus tem sido um programa de final de semana ou uma verdade dura como aço para você? Gostaria que você pensasse nisso. E a cura que a gente precisa e conexão acontecem quando nós damos a Deus tempo e espaço da nossa vida atarefada, né? Nossa vida corrida, todos nós aqui temos tantas coisas para fazer, mas tudo aquilo que a gente precisa acontece quando a gente dá esse espaço para o Senhor trabalhar em nós, né? Deus queria saciar uma fome que era de presença e o povo atrás de pão, né? Porque eles se confundiram com a fome que sentiam. Todos nós carregamos um vazio dentro de nós que só Deus preenche, só Jesus preenche, né? E o povo se recusava constantemente a reconhecer isso. Então eles corriam atrás do pão, da carne, do alho poró. Eu tenho saudade do Egito, porque lá eu comia peixe, né? Deus liberta o povo milagrosamente e o povo tem saudade do Egito por causa de comida. É brincadeira, né? Nos dias de hoje, nós também vemos pessoas enganadas a respeito das suas próprias fomes, né?
Quem aqui nunca foi? Deus quer nos dar a sua presença, que não é uma coisa, e a gente foge da presença dele atrás de coisas, né? Sendo que tudo que a gente precisa está em Jesus. Jesus Cristo é tudo que a gente precisa. Ele é suficiente. Amém? Quantos aqui já ouviram a expressão a pressa é do diabo? Eu já. Acho que bastante gente, né? Corrie ten Boom certa vez disse: se o diabo não conseguir fazer você pecar, certamente ele tentará fazer de você alguém muito ocupado. Porque tanto pecar como estar ocupado se resumem basicamente a mesma coisa. Tem o mesmo efeito, que é desconexão com Deus, com os outros e com a gente mesmo, né? Não há como amar com pressa. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando ele vai citar as características do amor, que ele cita a paciência como primeira característica ali, né? O problema não é termos muitas coisas para fazer, né? Eu tenho, você tem, os nossos pastores têm. O problema é quando a gente tem muitas coisas e a única forma que a gente tem de atingir o êxito nessas coisas é fazendo tudo com pressa, né? E como já dissemos aqui, a pressa ela é do diabo, né? A pressa ela não traz nada de bom para as nossas vidas. Eu li um livro que o autor diz o seguinte, que as pessoas dizem que a pressa é do diabo, né? Ele fala assim, não, a pressa não é do diabo, a pressa é o próprio diabo. Que tudo que de ruim acontece nos nossos dias acontece por causa de pressa. Trânsito, bate o carro, enfim. Tudo de ruim que acontece por causa da pressa, né? Pressa e a incredulidade que citamos aqui são aniquiladoras de relacionamento. E é justamente para o relacionamento que o Senhor tem nos chamado hoje, amém? Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. E para começar, Gênesis nos dá uma prova incrível do desejo pelo relacionamento. E aqui nós começamos a palavra. O tema hoje é descanso relacional. O começo de tudo é relacionamento, né? Aqui vocês vão ver que tem o fruto, né? Que foi onde Adão caiu, o Monte Sinai, o templo, a cruz e o tabernáculo, né? E o trono, desculpa. Mas para começar, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2. Amém? Gente, vocês participam comigo que eu sou carente, tá? Amém? Vamos ler juntos? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A proibição aqui era somente para o fruto que Deus disse, né? O Adão e Eva ali poderiam tomar do fruto da árvore da vida e comer dele. Porque, afinal de contas, Deus não criou o homem para morrer, né? O que colocou a morte nesse circuito foi o pecado, né? Tanto que nós temos muita dificuldade para lidar com a morte. Quem aqui é um negócio estranho quando alguém próximo morre, né? A gente experimentar esse sentimento de, uau, cara, a pessoa partiu. Porque nós temos dentro de nós um anseio pela eternidade, ninguém foi feito para morrer. Nós morremos por causa do pecado. E o pecado fez com que cada um corresse para o seu lado, porque pela primeira vez o sentimento de escassez chegou na terra, para o ser humano, né? Lá no Éden. E a escassez nos rouba, né? Porque o homem então se vê pela primeira vez desconectado do seu Criador, plantando e colhendo, com fome e dor de cabeça, preocupado com o amanhã, com as contas que os boletos começaram a chegar lá no Éden, ele começou a ficar preocupado, exausto em seus afazeres, com dificuldades para descansar, com saudades da presença do seu Criador. Então a corrida passou a ser para que fôssemos reconectados. E o assunto de toda a Bíblia, se a gente for reparar bem, é Deus chamando o povo para se relacionar com Ele. De Gênesis a Apocalipse é isso. É claro que Jesus é a chave hermenêutica que abre todo o mistério da Bíblia, mas o chamamento do Senhor é sempre para se relacionar. Amém?
E ainda sobre relacionamento, João em Apocalipse 22:14, ilhado lá em Patmos, escreve: felizes aqueles que lavam as suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Vocês repararam que tanto o texto de Gênesis, que é o começo da coisa, quanto o de Apocalipse, está falando sobre esse fruto, que dá eternidade para o homem? Porque, como eu disse, Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para o relacionamento, apontando mais uma vez que o desejo de Deus é o relacionamento eterno, amém? Nos estudos teológicos, existe uma coisa chamada tipologia bíblica, isso é muito legal. Quase todas as tipologias basicamente apontam para Cristo como mediador do relacionamento entre Deus e homem, né? Mas vou explicar para vocês aqui o que é tipologia, se alguém não sabe. É um tipo, uma sombra que aponta para uma revelação, certo? O jardim do Éden e o jardim descrito em Apocalipse é uma tipologia. A luz de Gênesis e a luz descrita em Apocalipse é uma tipologia. José vendido e Jesus traído por dinheiro é uma tipologia. Jonas, 3 dias dentro do ventre do peixe e Jesus, 3 dias morto, é uma tipologia. Amém? Entenderam? Agora abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 24, versículo 1 e 2. Amém? Depois disse Deus a Moisés: subam ao monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem a certa distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão. O povo também não subirá com ele. Se a gente reparar bem aqui, o Sinai foi dividido em 3 partes. Pé do monte, meio do monte, para onde Moisés levou Arão e os líderes, e o topo do monte, onde Moisés adentrou na presença de Deus ali, amém? Com que outra coisa se parece essa divisão para vocês? Essa divisão em 3 partes. Tabernáculo, templo, né? Isso é muito legal, porque isso aponta para o relacionamento. Deus a todo momento Deus não faz nada em vão, galera. Deus a todo momento ele é intencional nas suas ações, nas suas decisões, e isso aqui é muito claro. Porque Deus fazer do Monte Sinai um tipo de tabernáculo, de templo, é muito legal. É muito legal. Mais uma vez, chamando o povo para o relacionamento, né? E mais uma vez, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Amém? Aliás, tudo é relacionamento. Há inúmeros exemplos bíblicos de Deus chamando o homem para se relacionar intimamente, né? E esses caras, tudo que eles tinham em comum era intimidade com Deus e limitações, como nós, né? A viúva de 2 Reis, capítulo 4, responde para o profeta: só tem um pouquinho de azeite. Elias, com diversos problemas emocionais, chegando a pedir a própria morte depois de vencer os profetas de Baal. O próprio Davi, cara, que foi o homem chamado segundo o coração de Deus, se você ler o Salmo, você fala: meu Deus, preciso levar ele lá para a Natália, no psicólogo. Vou passar com a pastora Natália lá, porque o homem está pedindo a própria morte, né? Mas todos esses caras entenderam que o que mandava mesmo, o que pautava a vida deles era a presença relacional de Deus. Era o relacionamento que eles tinham com o Senhor, amém? Aliás, nós falamos no tabernáculo e no templo aqui, os utensílios do tabernáculo também querem nos dizer alguma coisa, né? Existia ali mesa, existia ali o incensário, o candelabro, muitas coisas, mas não existia uma coisa que a gente está usando agora. Alguém sabe o que é? O pessoal da minha célula aí, fica quieto. Isso, cadeira. Porque não existia cadeira dentro do tabernáculo, cara. Porque tinha trabalho e comunhão. Mas o sumo sacerdote não podia descansar na presença do Senhor, né? Era tanto trabalho ali, oferecendo sacrifício pelo pecado dele, pelo pecado do povo, que ele mal conseguia falar com Deus. Era muita coisa. Então, tinha trabalho e comunhão, mas não tinha descanso na presença dele, né? Aliás, o povo queria um rei ordenando e não um pai cuidando, né? Se a gente olhar para a história do povo de Israel, a gente vai ver isso muito claramente. O relacionamento deles era pautado em posso ou não posso.
né? E não em amor. E quantos de nós não estamos iguais ao povo de Israel, recusando a presença por coisas banais hoje em dia, trocando a presença dele por qualquer coisa, por egocentrismo, por ganância, por desobediência muitas vezes, né? Família, ele deseja se relacionar conosco intimamente. E ele se comunica conosco a todo instante. Quer mais uma prova? Comunicação incessante. As Escrituras nos direcionam em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo diz, orai sem cessar. E o que é oração para você? Não é um monólogo, né? Eu não chego na presença de Deus, só falo e quando Ele vai falar comigo eu vou embora. Alguém falou comigo, acho que foi você que deu esse exemplo, né? A gente estava conversando lá em Araçatuba, de falar com Deus, na hora que Ele vai responder, vai embora. Acho que foi você, né? E, cara, não, oração é um diálogo. Você fala, Deus responde mais um pouco, te bate um pouco. E se a Bíblia fala para a gente orar sem cessar, significa que Deus se comunica sem cessar. Ele está o tempo todo se comunicando conosco. Não é louco pensar nisso? Agora aqui, com as suas sinapses cerebrais, Deus está falando uma coisa com cada um de vocês. Não é muito doido pensar nisso? O ponto aqui é, Deus fala de infinitas maneiras. Quer mais um exemplo? Feche seus olhos, vou fazer um exercício com vocês. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 11, diz o seguinte. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, veio um som suave como de um sussurro. Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou, o que está fazendo aqui, Elias? Pode abrir os seus olhos. O ponto aqui, a gente viu o Senhor vindo de diversas formas, mas não estava num sussurro. O ponto aqui é que para ouvir a Deus é preciso intimidade, né? E intimidade é algo pessoal, intransferível. Não tem como eu transferir a minha intimidade com Deus para outra pessoa. A intimidade que eu tenho com a minha esposa, outra pessoa não vai ter com ela, né? Meu irmão está ali, me conhece a vida toda, mas a intimidade que ele tem comigo é diferente da intimidade que eu tenho com a minha esposa, né? Minha esposa talvez me conheça muito mais profundamente, embora me conhecendo há menos tempo, do que o meu irmão que me conhece a vida toda. E é natural, porque, né, são relacionamentos diferentes. E não há como ter vida com Cristo sem se relacionar com Ele em verdade, dependência e intimidade, né? Falamos no início sobre alguns ladrões de relacionamento para essa incredulidade. Como a natureza desapressada de Jesus tem nos ensinado? Já pensou nisso? Cara, Jesus era um cara que não tinha pressa. Em Lucas, no capítulo 8, Jesus está a caminho para atender a filha de Jairo, e a menina está à beira da morte ali, né? Quem conhece essa passagem? Acho que bastante gente, né? E no meio do caminho ele é interrompido. Quer dizer, era para ele estar com muita pressa, né? Porque a menina estava morrendo. E no meio do caminho ele para, opa, alguém me tocou, né? Tinha alguém ali com uma necessidade, né? Ela é curada e ela foi salva. E Jesus ainda fica batendo papo com a multidão em vez de ir logo curar a filha de Jairo, né? Fala, nossa, alguém aqui me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Então, só depois disso ele vai ressuscitar a filha de Jairo. Engraçado que a história conta que os servos interrompem Jairo assim no meio do caminho e falam, nem incomoda o mestre, sua filha já morreu, né? Deixa para lá. Mas Jesus, que é Deus, detém consigo a palavra. Não permite que a pressa o roube. Ao contrário, segue e ressuscita a menina. O que Jesus nos ensina aqui? Que se eu tenho uma palavra, apressar as coisas não mudará o final, mas pode atrapalhar a jornada e me roubar de coisas muito legais que Ele colocou para que eu experimentasse na jornada.
A intenção de Jesus sempre foi atender a filha de Jairo, mas ele não poderia, por pressa, deixar aquela mulher sem a sua cura e salvação, né? A gente já entendeu aqui a importância do relacionamento. Amém? Mas e o descanso? Onde entra nisso? Vamos do começo novamente. No Éden, o homem tinha a mesa, que é a comunhão com Deus, e também tinha descanso. Podia descansar na presença de Deus, né? E novamente a gente traz o assunto do pecado para a conversa, porque ele quebrou a nossa conexão com o Senhor. Um parênteses aqui, se você tem vivido uma vida de pecados intencionais, cara, eu não consigo sair dessa vida, renuncie isso hoje. Isso custou Jesus na cruz, cara. Sabe? Custou, mesmo que por um breve tempo, a desconexão dele com o Pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Né? O pecado não é mais como uma mancha na nossa camiseta. É uma mancha na nossa alma, cara. Sabe? A gente não pode brincar com isso, não. Amém? E voltando aqui, a nossa geração é a geração que, em teoria, devia ter mais tempo, né? Tecnologia, meios de transportes, entre tantas coisas. Mas descanso não é simplesmente apertar o botão de pausa no meio do dia. Descanso não é apenas fazer uma pausa. Repouso é reabastecer, restaurar, renovar, recuperar, reconstruir, regenerar, remodelar e reparar as coisas, né? Descanso começa com o prefixo des porque requer que voltemos a um estado anterior, né? É uma segunda chance que Deus nos dá. É uma oportunidade para colocar em ordem tudo o que mudou de alinhamento na nossa vida com o melhor de Deus. Isso é muito forte, isso é muito real. Billy Graham diz que, antigamente, o mais rápido que conseguíamos ir era o mais rápido que um cavalo conseguia correr. Hoje a gente tem os carros mais velozes, o meu nem tanto, né? Pegar uns de alguns aí, tem uns carros velozes. O meu não é tão veloz, mas chega lá. Avião, enfim, a gente tem inúmeros meios de transporte e a gente não tem tempo para nada. Já repararam nisso? Somos a geração do burnout, das doenças psicossomáticas, e aí a gente precisa encontrar o equilíbrio. Amém? E o equilíbrio é Jesus Cristo de Nazaré. A pastora Natália, a melhor psicóloga do mundo, me auxiliou com um dado. Existe hoje cerca de 1 bilhão de pessoas, bilhão com B, de pessoas com algum transtorno psicológico no mundo. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, eu fiquei assustado quando eu vi. E ela me disse que nós somos o 3º ou 4º país no mundo com mais doenças mentais. Ansiedade, depressão, tudo isso causado por diversos motivos. Estresse, burnout, síndrome do pensamento acelerado, desconexão entre a vida pessoal e a vida profissional, vida pessoal e vida social, aliás, trazendo exaustão física, emocional e espiritual, né? Isso porque talvez a gente esteja confuso a respeito de muitas coisas. E uma delas é o nosso relacionamento com Deus, né? Consequentemente, as pessoas têm dificuldade para descansar, né? Nós podemos dormir em resposta ao descanso, mas uma vida descansada não requer que estejamos em um estado de sono para descansar. Porque muitas vezes, eu vou dar meu exemplo aqui, quantas vezes eu estava cansado e a gente vem aqui na igreja, faz algumas coisas, parece que você sai descansado daqui, que afinal de contas você pode dormir 30 horas. Se você tiver com a sua vida no lugar errado, você vai continuar cansado. Porque só Jesus pode aliviar o nosso fardo, né? Mas só para fazer uma analogia, por que existe tanta gente esgotada fisicamente, mentalmente e, consequentemente, espiritualmente? Vamos relembrar o Êxodo novamente. A expressão frequentemente usada para descrever o relacionamento de Deus com o povo ali era Lipim Yavé, né? E Lipim deriva da palavra manim, que quer dizer face, né? O que há de mais íntimo de uma pessoa do que a face, né? Face fala de presença, fala de atenção, fala de cuidado, fala de comunhão, né? E o povo seguia se rebelando contra a presença, buscando por outras faces e por outros deuses. Agora veja o que Salmo 102:2 diz. Não escondas de mim o teu rosto, quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos, quando eu clamar. Responde-me depressa.
E Salmo 34 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais sofrerá decepção. Mostrará decepção. O fato é, queridos, que todos nós experimentamos cansaços, né? Todos nós. Físico, mental. Mas em todas as coisas nós precisamos lembrar que nós temos um sumo sacerdote que ofereceu um sacrifício eterno. Um sacrifício que não precisa ser refeito. Em Jesus a esperança, a vida, a paz, a cura, a transformação, a tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa é Cristo. Tudo. Nós precisamos nos apegar firmemente nisso. Só Jesus e mais nada. Amém? Hebreus 3 diz: Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. A gente vê, olha para esse texto aqui, a gente vê claramente o Senhor nos chamando para entrar nesse relacionamento, né? E ao contrário do povo, a gente precisa desfrutar do descanso que esse relacionamento proporciona, né? Precisamos tomar posse disso. Vocês lembram dos utensílios do tabernáculo que a gente citou aqui? A mesa dos pães, o incensário, tudo? Faltou cadeira, né? Como nosso parceiro Tiago ali bem disse. E cadeira fala de calmaria, de parar para apreciar as coisas, de comunhão, de prestar atenção, de relaxar. Exceto quando você está na fila, né, do consultório lá esperando, mas mesmo assim, descansa. Cadeira fala disso, de espera. E o autor de Hebreus vem nos dizer o seguinte, em Hebreus 1:3. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é e, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Olha só, depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, do Deus majestoso no céu. E Efésios confirma dizendo: pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Em Jesus nós temos reconexão com o Pai. Em Jesus nós podemos descansar em Sua presença. Não tem mais preço para pagar. Às vezes a gente sai aí tão desenfreado: não, eu preciso conquistar, eu preciso fazer. Você não precisa nada. Você precisa tomar posse disso aqui. Não tem mais sacrifício para oferecer. E agora nós podemos tomar posse. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4. Nós leremos dos versículos 1 ao 13. Agora eu vou ler o certo. No primeiro culto eu li errado, gente. Eu abri no capítulo errado. Foi para relaxar. Amém? Podemos ler? Portanto, uma vez que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos para que nenhum de vocês pense que falhou em alcançá-la, pois as boas novas foram pregadas, tanto a nós quanto a eles, o povo. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé, de relacionamento, por aqueles que a ouviram. Porque nós, os que cremos, é que entramos no descanso, conforme Deus disse: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Disse isso apesar de as obras dele estarem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, com estas palavras: no sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas, mais uma vez, na passagem citada diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles que anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez o determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que antes fora dito: hoje, se vocês ouvirem a sua voz,
não endureçam o coração, porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha a cair, seguindo exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Qual é o nosso maior esforço? Qual é o maior esforço que a gente precisa fazer hoje? Nosso maior esforço é para descansar. É isso que esse capítulo de Hebreus está dizendo. Nosso maior esforço é para descansar, confiar na soberania do Senhor e crer que o amanhã pertence a Ele. Amém? Nós frequentemente prometemos entregar a Deus o nosso futuro, né? Quase que como uma virtude heróica. Tipo, fala, Senhor, o meu futuro está nas suas mãos. Mas é muito fácil a gente oferecer o futuro para o Senhor, porque o futuro é uma coisa que a gente não tem, não é mesmo? Mas e o presente? É tudo o que nós temos, o aqui e o agora. Esse momento, essa dor, essa alegria, essa satisfação, essa vida, hoje, é tudo que você pode oferecer a Deus. Portanto, entre nesse descanso relacional. Deus quer revelar a mim e a você a face dele. Amém? E nos dar descanso que necessitamos para que possamos viver de maneira saudável diante da sua presença. Se Jesus estiver te chamando hoje para essa vida de relacionamento, do que você tem que abrir mão? É de uma correria louca? É desacelerar os seus pensamentos? É confiar de que a cura que você precisa está na mão dele? Do que? Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Jesus chama os pescadores e a Bíblia diz que eles deixaram tudo e o seguiram. Os caras eram empresários do ramo da pesca, né? Deixaram o barco, deixaram rede, deixaram os peixes que tinha acabado de pescar, tudo lá na praia. Sabe lá Deus para quem? Mas deixaram tudo. Porque seguir a Cristo é uma vida de plena satisfação. Embora soframos. Aliás, a promessa do Evangelho é: toma sua cruz e me segue. Nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem é que se lembra da pergunta que eu fiz sobre amar os mistérios e as conexões que a Bíblia faz? Todo mundo se lembra? Gente, ó, vou dar uma dica para vocês. Não pulem as genealogias, tá? Aliás, estudem as genealogias. A Bíblia, ela sempre nos dá o caminho para chegar até a Cristo. É muito legal. E foi em Adão que o caldo entornou, né? Que a coisa começou a dar errado ali. Mas a genealogia de Adão esconde algo muito incrível. A genealogia de Adão, passando pelo seu filho Sete, esconde um quebra-cabeça que, se não tirar de você um uau, igual o pastor Hugo faz, eu vou ficar triste. Vocês querem ouvir? O quebra-cabeça. São 10 homens de Adão até Noé. Eu vou falar para você o nome e o significado do nome, tá? Adão significa homem, Sete, nomeado ou designado, Enos, mortal ou frágil, Cainã, lamentação ou sofrimento, Maala, Leel, o bendito Deus, Jared, descerá, Enoque, ensinado ou treinado, Matusalém, sua morte trará, Lameg, desespero ou lamentação, e Noé, descanso ou conforto. A junção das palavras forma a seguinte frase. Vocês estão prontos? Eu acho que vocês não estão prontos, não. O pessoal da 5 estava mais animado, hein? Vou ler, tá?
O homem é designado à mortalidade e sofrimento, mas o bendito Deus descerá, ensinando que sua morte trará desespero, mas depois descanso. Isso é muito legal, fala sério, cara. Cara, olha isso. Adão entornou o caldo, aqui. Deus já pensou em tudo. Não é muito louco isso, cara? Olha isso, o mistério que há apontando para Cristo, como autor e consumador de tudo, e aquele que nos daria descanso. Isso é muito forte. E indo para a conclusão, gostaria de pedir para Sabane, que louvor, hein, gente? Fala sério, hein? Meu Deus. O ato de entregar tudo o que temos nos dá a possibilidade de desfrutar de alguém maior do que o nosso sonho, nossas ambições, nossos desejos. Sabe por quê? Porque Deus responde fé e não responde necessidade, né? Isso virou um mantra lá na nossa casa. E quantas vezes eu não me pego pensando no dia de amanhã, e o Senhor sempre fala comigo, Lucas, olhe para os lírios do campo, para as aves do céu. Eles não semeiam nem tecem, não semeiam e nem colhem, todavia eu os alimento. Os lírios, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de... Só o Rafa está bem vestido. Se vestiu dessa forma, que nós, pela graça e misericórdia do Senhor, possamos desfrutar desse relacionamento, amém? Que traz descanso para os nossos corpos, mentes e almas. Jeremias 31, 25 e 26 diz o seguinte, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então, acordei e olhei ao redor. O meu sono tinha sido agradável. Fique de pé, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu te entrego esta mensagem. As sementes que aqui foram lançadas, que todos nós, como família, como comunidade, possamos desfrutar desse relacionamento santo, puro, intransferível com o Senhor. Que esse relacionamento nos leve a este lugar de descanso em Ti, Pai. Nós entregamos tudo, nós não vamos reter nada. Nós não queremos reter nada, Senhor. Toma tudo para Ti, Jesus. E nos faça descansar em Tua presença, Pai. A Ti toda a honra, glória e louvor para todos sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que bom que você acompanhou esse culto online junto com a gente. Eu quero te convidar a ir mais profundo, a ir além. Nós queremos estar junto com você em família. Então pegue seu celular, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer na tela. Ali você vai encontrar mais informações sobre as células. Nós queremos nos conectar com você. Que o Senhor te abençoe e tenha uma excelente semana.